Saudações em Cristo. Vamos ler Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1, quando a Bíblia diz: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor para conosco. Te agradecemos pela tua graça maravilhosa que nos alcançou por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que advém da fé nessa graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Suplicamos a tua misericórdia para todos nós, para que possamos agora aprender na tua palavra sobre o teu querer nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Jesus ressuscitou. Não há a menor dúvida de que Jesus ressuscitou. Existem provas históricas, provas de testemunhas que comprovaram que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Eu, estando na universidade, dando aula, um colega, professor de matemática, sentou ao meu lado lá no computador, e ele sabe que eu sou evangélico, sabe que eu sou pastor, e ele querendo brincar comigo, ele é muito brincalhão, mas é um homem ateu, um homem com a vida completamente desequilibrada. E esse colega chegou para mim, assim, no intuito de me provocar, e falou: olha, essa história de Jesus Cristo, isso é tudo mentira. Esse tal de Jesus que vocês falam aí nunca existiu. E como nós estávamos num ambiente acadêmico, eu procurei conversar com ele nos termos acadêmicos. E eu falei com ele: meu amigo, o mesmo tipo de prova científica que existiu Alexandre o Grande, que existiu Napoleão e tantos outros personagens da história, é o mesmo tipo de prova científica que comprova que existiu um jovem lá na Palestina, lá no Oriente, que se chamou Jesus, e que esse jovem, ele tem provas da existência desse jovem. E falando com ele, eu disse: olha, na história existe a historiografia, ou seja, os livros que comprovam a existência de um personagem da história. Existem livros sacros na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam sobre o Senhor Jesus Cristo, e os outros livros também mencionam, do Novo Testamento, mencionam sobre o Senhor Jesus Cristo, no total de 27 livros no Novo Testamento. Mas também existem livros seculares, historiadores, que relataram sobre a existência de Jesus. Joséfo foi um desses historiadores que escreveu sobre a existência desse rapaz lá da Palestina chamado Jesus. E eu, brincando com ele, falei: olha, eu não devia, mas eu vou lhe ajudar. Você é um excelente professor de matemática, mas você não pode falar da área de história, porque não é a sua área. Mas eu vou lhe ajudar. Você pode até dizer que você não acredita no Senhor Jesus Cristo. Isso é questão de fé. Mas você não pode dizer cientificamente que
o Senhor Jesus Cristo não existiu. Existem muitas provas disso. Assim como existem provas de que o Senhor Jesus Cristo existiu, existem provas também que Jesus ressuscitou. E por isso ele é o nosso Salvador. Ele pagou o preço por todos nós. A comemoração na Páscoa, no domingo de Páscoa, da chamada Páscoa, ou da semana do Senhor Jesus Cristo, da paixão de Cristo, é uma data magna, a data talvez mais importante para os cristãos no mundo inteiro. E foi no primeiro dia da semana que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. As Escrituras nos revelam que foi no primeiro dia e que testemunhas chegaram ali. As mulheres que acompanharam Jesus lá da Galiléia já tinham preparado o texto anterior, no capítulo 23 de Lucas, relata sobre isso. E no domingo elas foram até o local que o Senhor Jesus Cristo foi sepultado. Existia uma guarda romana que estava ali tomando conta. E nada disso impediu, porque Jesus ressuscitou. E elas, quando chegaram lá, diz o texto bíblico, que a pedra estava removida. O sepulcro era numa caverna, tinha uma pedra, e essa pedra foi removida. E elas ficaram perplexas. E viram ali dois varões, que mais à frente o texto relata que são anjos, e que são mensageiros de Deus, e esses anjos vieram dar as boas novas de grande alegria. E perguntam para ela: por que buscais entre os mortos ao que vive? Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. E por isso os anjos falaram: ele não está aqui, mas ressuscitou. Essa é uma grande força que nós temos nas nossas vidas, saber que Jesus ressuscitou. Jesus não está morto, Jesus venceu a morte, Jesus pagou os nossos pecados na cruz, ele nos redimiu. E nós que deveríamos sofrer o castigo da cruz, mas Jesus foi até ali e pagou os nossos pecados. Mas Jesus não morreu. Satanás talvez pensou que tinha vencido. Agora tudo está acabado. Mas Deus tinha uma surpresa muito grande. Deus, no terceiro dia, no domingo, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. E existem muitas testemunhas relatadas na Bíblia que comprovam a ressurreição de Jesus, estiveram com o Senhor Jesus Cristo. A primeira que esteve com o Senhor Jesus Cristo foi Maria Madalena, aquela que Jesus expulsou 7 demônios, e era uma das mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E Maria Madalena esteve com Jesus no domingo. Marcos relata isso no capítulo 16, e João, no capítulo 20, também relata sobre esse assunto. A Bíblia fala de algumas mulheres em Mateus 28. Essas mulheres, além de Madalena, outras mulheres estavam com ela e estiveram no domingo com o Senhor Jesus Cristo. Quando elas retornaram, elas contaram aos discípulos, e Maria Madalena foi a primeira que recebeu essa grande missão de dar essas boas novas do nascimento de Jesus. Aparece então Pedro, e Pedro corre até o sepulcro e verifica também que Jesus ressuscitou. Naquele mesmo dia, à tarde, já escurecendo, 2 discípulos, o Senhor Jesus Cristo tinha muitos discípulos e somente poucos apóstolos. E um dos discípulos e 2 dos discípulos de Jesus, mesmo escutando essa notícia maravilhosa de que Jesus ressuscitou, esses discípulos, eles resolvem ir para uma vila que ficava próximo ali de Jerusalém, 12 quilômetros apenas, e esses discípulos, eles
retornam tristes, achando que tudo tinha acabado. Eles escutaram as boas notícias de que Jesus tinha ressuscitado, mas eles caminham para Emaús tristes. E Jesus começa a caminhar com eles durante esse percurso que eles fizeram, e Jesus vai se revelando gradualmente. Até quando eles chegam a Emaús, convidam, sem saber ainda que era Jesus, para que ficasse com eles. E durante ali o alimento, a ceia, eles reconhecem que era o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. 2 discípulos como testemunha. Jesus ainda nesse mesmo dia, no domingo, aparece a 10 discípulos. Tomé não estava, que é conhecido como o discípulo da dúvida, que fica em dúvida. Ele não estava, e ele não acredita quando os 10 discípulos relataram que Jesus esteve com eles lá em Jerusalém, nesse domingo da ressurreição, e Tomé fica em dúvida. Mas uma semana depois, no outro domingo, Jesus aparece aos 11 discípulos. E eles reunidos ali, Jesus se dirige a Tomé. E Jesus, então, com muito amor no coração, Jesus, então, fortalece a fé de Tomé, que era alguém que duvidava. Jesus fala: olha, sou eu, toque aqui na minha mão, toque do meu lado, sou eu, sou o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo já estava com corpo espiritual, e ele é o único que tem esse corpo. A Bíblia diz que Cristo é a primícia dentre os mortos, e depois dele, só na segunda vida, só na ressurreição, no último dia, é que nós também teremos esse corpo celestial. E Jesus Cristo, então, fala dessa continuidade que existe no corpo celestial. Nós não vamos perder a nossa identidade, nós vamos nos reconhecer após a morte por intermédio do corpo espiritual. Esse é o nosso corpo carnal, mas Jesus já estava com o corpo celestial. Temos aqui então que o Senhor Jesus Cristo aparece a esses 10 discípulos. Depois Jesus apareceu aos 11 discípulos uma semana depois, inclusive a Tomé. Depois Jesus aparece a 7 discípulos lá na Galileia. João 21 relata sobre isso. O apóstolo Paulo, defendendo sobre a ressurreição de Jesus, ele cita em 1 Coríntios 15, 6, que mais de 500 de uma vez só viram o Senhor Jesus Cristo. Também, 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo relata que o irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago, que era filho de José e de Maria, Jesus foi o primogênito, né? Ele é obra do Espírito Santo, mas Jesus teve irmãos, meio-irmãos, e Tiago era um deles, e o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 7, fala que Tiago também viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Depois Jesus aparece a 11 discípulos na Galileia. Mateus 28, Marcos 16 relata sobre isso. E, por último, Jesus aparece a 11 discípulos em Jerusalém. Jesus faz a sua despedida, Atos 1 relata sobre isso, e Jesus é assunto aos céus, Jesus subiu aos céus. Dezenas, centenas de pessoas viram que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Esse fato foi relatado, não há dúvida de que Jesus ressuscitou. E não adianta querer procurar Jesus entre os mortos, porque ele não está aqui, mas Jesus ressuscitou. Que hoje essa palavra de Deus possa transformar a sua vida, que você possa também crer na ressurreição de Jesus e ter a sua salvação. Deus o abençoe.